aqui para o primeiro episódio do podcast Pauta da Vez. Eu sou a Cíntia Thaís e vou estar com vocês aqui descobrindo muitas aventuras, experiências de vida e o que eu falo, ensinamentos que a gente vai poder usar no nosso dia a dia. E eu trouxe aqui duas convidadas muito especiais e queridas para falar um pouquinho sobre a cultura e também falando sobre a cultura como negócio. A gente sabe a importância e o tanto que agrega na vida dos artistas fazer apresentações culturais e ter o seu trabalho reconhecido dentro da sua comunidade, mas também em todo o Brasil e no mundo, por que não? Então, essas pessoas que estão aqui, elas vão nos mostrar várias coisas, não só a experiência, mas também como driblar alguns desafios. Nós, mulheres aqui inseridas culturalmente, vamos conhecer essas experiências. Vou começar aqui falando com a Lígia Zanella. A Lígia é quadrinista, veio de Sorocaba diretamente aqui para o Pauta da Vez, em Indaiatuba. E Lígia, tudo bem? Seja muito bem-vinda. Olá, tudo bem? Muito obrigada pelo convite, Cíntia. Estamos aqui para conversar mais sobre isso que a gente gosta tanto de fazer, né? Com certeza, e eu sou suspeita e já já vocês vão saber o porquê. E claro, uma que eu falo que é uma das minhas mentoras culturais aqui, que é aqui a Carmen Ajala, do Instituto Nanquim. Tudo bem, Carmen? Cíntia, muito obrigada pelo convite, é uma honra estar aqui com você. Que privilégio estar no primeiro programa, no primeiro podcast. Olha, só celebrando, parabéns aí pela iniciativa, e a gente precisava de algo assim. Muito obrigada pelo convite. Nós que agradecemos e vamos conversar muito aqui, viu, pessoal? Fiquem ligados, já já vai aparecer para vocês aqui as redes sociais, não só delas, como a minha também. E lá a gente vai contar toda a nossa programação. Lígia, conta um pouquinho para nós aqui da sua história, como tudo começou. Bom, eu sou ilustradora e quadrinista. Eu escrevo quadrinhos desde os meus 12 anos de idade, mas eu trabalho com isso desde 2009. Então, eu comecei publicando quadrinhos pela internet e fui lançando uma história pela internet para depois, em 2015, eu lançar o meu primeiro título impresso, né? E a partir daí, fui lançando novos títulos, então estamos aí até agora com mais de 10 títulos lançados fisicamente. Olha que bacana, já tem uma trajetória. E fala para nós, você começou lá em 2009 escrevendo alguns contos, né? Como que foi a mudança? Porque a gente está agora, gente, em 2025, e não só a tecnologia mudou, mas eu acho que o gosto também do consumidor e a exigência vem ficando cada vez mais firme. Como foi essa adaptação e o que você falaria, assim, para aquela Lígia que estava começando ainda? Bom, hoje mudou muito, principalmente no sentido de qualidade de material. Quando eu comecei, em 2009, eu usei muito a internet para aprender. Então, eu comecei publicando as minhas histórias em quadrinhos já desenhadas à mão. Eu escaneava, eu escrevia tudo à mão naquela época e publicava em sites de leitura online. E aí, através desses sites, eu fui recebendo críticas, sugestões, né? Críticas construtivas. E eu fui alterando e fui aprimorando o meu trabalho através disso. E hoje em dia, já não. Hoje em dia, eu acredito que você tenha que entrar já nesse mercado já mais preparado. Porque naquela época, os quadrinistas no Brasil ainda era uma sementinha ainda, né? Que estava sendo plantada. Na minha época, antes até era mais ainda, mas na época que eu comecei, já ainda era uma sementinha. E aí você podia receber esses comentários. Hoje em dia, eu acho que você precisa já entrar com esse desenvolvimento, né? Então, para a Lígia de antes, o que eu poderia dizer é, nossa, você cresceu, hein? Olha que parabéns. Maravilha. Mas ainda temos muito a melhorar, vamos caminhar mais. Que legal, olha só. E ela falou uma coisa aqui que não só chama a atenção, mas que a gente vai poder explorar um pouquinho mais. Que são a questão em si da crítica, né? Como lidar com os haters, né, gente? Quem aí não tem um hater que atire a primeira pedra? Mas fazer com que isso se torne realmente uma oportunidade. E vamos já juntar aqui com a Carmen. Carmen, fala um pouquinho para nós a sua história, como que tudo começou ali. Eu sei que é uma história longa, mas resumidamente, até para o pessoal poder depois pesquisar mais sobre a sua vida. E como que o Instituto Nanquim surgiu ali para trazer um aporte maior, né, para as outras demandas que você tinha.
Olha, Cíntia, a sua pergunta é muito difícil, porque a minha história ela é longa, ela é uma palestra que eu dou hoje, inclusive, sobre a minha história de vida, mas eu sou filha única entre 5 irmãos, e eu não podia brincar na rua, porque eu era mulher, aquela coisa do machismo, né, acirrado. E os meus grandes amigos foram os livros, então eu aprendi a gostar de livros, de leitura. E tinha a televisão, que era a minha outra companhia, e eu gostava muito de programas culturais, eu gostava muito de TV Cultura, de balé, de ouvir orquestras sinfônicas, era uma coisa muito interessante, eu amava. Quando eu ficava sozinha em casa, eu curtia pra caramba isso. E não tem ninguém artista na minha família, então eu costumo dizer, eu não sei dançar, eu não sei cantar, eu não sei atuar, né? Eu não sei pintar, nem fazer quadrinhos, né? Mas a vida me ensinou a ser gestora cultural. Então, hoje eu trabalho e faço gestão cultural. Então, o gosto pela arte veio de pequena, de apreciar a arte, né? De apreciar a cultura. E aí, vindo para Indaiatuba, eu acabei fundando uma instituição com o amor que eu tinha no coração pela cultura, né? Em levar atividades culturais para crianças carentes. E é isso que eu faço hoje. Eu uso a cultura como ferramenta de solução para pessoas que não têm acesso à cultura, o que a gente chama de uma forma mais técnica de democratização de acesso. Então, eu trabalho com democratização de acesso, é levar a arte, é levar a cultura para pessoas que não têm acesso a ela. Como eu faço isso? Elaborando projetos, fazendo gestões culturais, mapeando necessidades locais, né, onde precisa, onde tem dificuldade de implantar, onde não existe atividades culturais. Então, o meu trabalho ele é muito de pesquisa, né, e depois de escrita, porque aqui do lado eu tenho uma quadrinista fantástica que desenha, que é a da criação. E eu sou o que eu diria mais da parte de roteiro, né, de um projeto. Eu desenvolvo, eu escrevo, eu elaboro a ideia que as pessoas têm de projetos. E olha que interessante, né? A gente fala que o artista, ele não só está na frente do palco, né? Ele está por trás, cuidando para que tudo esteja pronto, para quando o amigo artista entrar em cena, estarem as coisas bem alinhadas. E é interessante que a Lígia falou para nós aqui a respeito dos haters. Carmen, você tem haters, mesmo atuando na questão da gestão e ali na parte, principalmente ali da escrita, da roteirização, porque é igual a Lígia. A Lígia faz algo e pega esse algo e já mostra para o mundo. Então, é como se o resultado final já fosse direto para quem está do outro lado da telinha. Agora, o trabalho de quem está por trás, eu falo isso por uma experiência própria, eu fui muito, como é que eu posso dizer assim, eu fui muito grata porque eu tive a oportunidade de trabalhar nos 2 campos, né? Agora um pouquinho mais à frente das câmeras, mas eu sempre tive essa visão, como a gente fala, um pouco mais de entendimento lógico ali da estratégia. Como que você vê e como lidar? O que vocês falariam para as pessoas que às vezes olha só os defeitos e não vê ali o tanto que foi difícil construir tudo isso que vocês vêm construindo na carreira de vocês? Bem, como você bem disse, eu trabalho nos bastidores. Eu não sou quem dá a cara, né? Quem faz a arte. Eu sou a pessoa que planeja. Eu sou os bastidores. Eu sou o que eu costumo dizer do serviço invisível. Aquele serviço que tem alguém fazendo por trás, mas ninguém vê quem faz. Sou eu. E talvez por ser um trabalho invisível, e as pessoas, infelizmente, ainda não sabem muito bem, talvez seja um termo muito novo, o que é um gestor cultural, né? Quando a gente fala de gestão cultural, geralmente as pessoas associam essa palavra a um secretário de cultura, um conselheiro de cultura ou algo parecido. E não, o gestor cultural ele é uma função fundamental para quem trabalha com projetos, porque é a parte administrativa, financeira, é a parte de publicidade, marketing, é tudo que tem por trás de quem realiza a arte. Então, eu não tenho haters, né? Não tenho haters, não tenho. Nunca aconteceu de ninguém criticar, porque talvez as pessoas não saibam o que eu faço. Então, tem um lado bom. Tem um lado bom. Eu acho que por as pessoas desconhecerem o que eu faço, é muito engraçado quando eu faço alguma publicação ou quando eu solto algum material nas minhas redes sociais. A pergunta que vem, mas o que é isso? O que você faz? O que é um gestor cultural? Você produz? Tá, eu também faço produção cultural, mas eu não sou produtora cultural, eu sou uma gestora. Então, por desconhecimento geral,
Então, eu não recebo muitas críticas, né? Então, geralmente, quem me procura porque sabe da necessidade, sabe que existe alguém que faz isso. Então, quem chega até mim para uma prestação de serviço, geralmente busca porque necessita ou porque foi indicado por alguém para melhorar ou para alavancar o seu negócio cultural. Perfeito. E é interessante essa questão, porque igual você falou, às vezes a gente posta alguma coisa, a pessoa fala, mas de onde surgiu, né? E não tem conhecimento de toda a afetividade, às vezes, que a gente tem com o projeto em si. Sim. E Lígia, fala para nós, você já é aquela que quando coloca, já vem todo mundo falando por quê, como. A Lígia, para quem não sabe, ela vai dos diversos temas, né? Vai desde o infantil até o terror ali. E públicos diferentes, pessoas que acompanham ali com diversas questões de gosto pessoal. Como que você lida ali quando alguém, às vezes, que lê um conto infantil fala, nossa, mas você também escreve disso, acaba sendo uma crítica, foca mais naquilo. É todo mundo dando muito palpite. Como que você faz aí para conseguir centrar e não perder essa sua essência mesmo artística? Para mim, eu fui aprendendo isso com a vida também, né? Principalmente nesse começo, lá em 2009, que foi quando eu realmente recebia críticas e tal, né? Porque eu estava amadurecendo também no meu traço. Eu fui aprendendo a aceitar as críticas que me ajudassem. Então, podiam vir todos os tipos de crítica, mas eu filtrava aquelas que me ajudassem, eu ia receber. Então, eu acabei aprendendo isso. Não que eu recebesse crítica o tempo todo, sim, mas as críticas que vinham como artista, e eu entendo isso, todo artista sente, porque você está criando, quando você cria algo, é como se fosse seu filho, né? E aí alguém vem e critica seu filho. Então, dói. A gente fica, quando eu ficava muito tempo, assim, perdendo tempo com coisa que não precisava ter perdido tempo, né? Então, eu fui aprendendo mesmo a lidar psicologicamente com a opinião alheia. E, na maioria das vezes, as pessoas elas tendem a dar uma opinião que não vai ajudar em nada, né? Não vai agregar nada. Então, esse tipo de opinião eu aprendi a descartar. E aí, aquela opinião que realmente, não, essa daí dá para eu pegar uma dica para eu poder amadurecer. Aí, essa eu agrego para mim, né? Então, eu fui aprendendo isso com a vida, mas é difícil. Até hoje, né? A gente fala que tem um certo amadurecimento, mas é o que a gente fala. Tem que fazer um filtro para que a gente também não viva em função da opinião dos outros, né? A gente precisa realmente ter o foco, principalmente você ali como quem taca a mão na massa, literalmente, para passar para o público uma mensagem. Às vezes o pessoal fala assim, uma história de terror, mas ela vai ter alguma mensagem ou algum significado que o artista, naquele momento, ele quis transpor, né, para que as pessoas pudessem acompanhar. E aproveitando aqui, falando para nossa audiência, por que falar de cultura no primeiro episódio? Para quem não sabe, eu tenho, junto com o Moacir Torres, que é um quadrinista também, um evento que acabou de ser realizado aqui em setembro, né? Esse daqui está no ar em outubro, mês passado. A gente realizou a 7ª edição do HQ Fest. E a gente conseguiu reunir, entre eles ali, já estava lá também como expositora, mais de 50 expositores ali para falar da sua arte, desde aqueles que pintam quadros, que fazem livros, que fazem a questão do quadrinhos virarem uma mensagem mesmo para o ambiente escolar. E esse evento ele vem crescendo, vem sendo muito bem elogiado, porque o intuito dele não é só levar a cultura em si, mas é fazer com que os artistas tenham essa oportunidade de poder perder o medo de começar. E a Carmen agora vai falar um pouquinho a respeito disso. Carmen, por que na sua opinião, você acredita que os artistas eles têm tanta dificuldade em dar início a um projeto? A gente sabe que existem muitos termos que são voltados para a burocracia, então tem que ter uma documentação em dia, tem que saber ler o edital, mas eu converso com artistas e pessoas que vêm e falam assim, Cíntia, eu começo a ler, só ali eu já desisto. Então, como desmistificar isso e fazer com que isso as pessoas tenham mais acesso? O que vocês acreditam, você em especial, Carmen, que pode ser mudado ou às vezes apresentado, né, de uma forma diferente para quem quer começar a participar de projetos culturais? Eu penso que quando a gente fala projeto cultural, eu acho que a palavra que se adequa seria planejamento, né? Eu acho que
todo artista ele precisa se planejar. Então, a gente que está do outro lado, eu falo a gente porque eu também trabalho no Ministério da Cultura como parecerista, quando chega um projeto para a gente analisar, a gente vê as dificuldades que as pessoas têm de colocar no papel a sua ideia. Né? De colocar, a gente fala papel aqui, mas colocar em pauta a sua ideia, o que ela quer realizar, o que ela quer fazer. E nós estamos hoje num tempo tão avançado na tecnologia que a gente não tem mais como ser amador. A gente precisa ser profissional. E ser profissional é estudar. Ser profissional é se apropriar de informações, é buscar informações o tempo inteiro. Então, embora eu trabalhe com análise de projetos, eu tenho que estudar o tempo inteiro. Porque o tempo inteiro as coisas estão mudando, seja na tecnologia, seja na arte, seja na cultura, seja em desenvolvimento humano. Tudo, todo o tempo, sabe, vai avançando. Então, o conselho que eu dou para as pessoas que querem começar a ter projetos, e eu acho muito importante que tenha, é estudar, conhecer, buscar informações. Eu acredito que, por exemplo, uma pessoa que ela é uma artista plástica, né, que de repente pinte ou faça alguma escultura, ela sabe fazer a arte dela. Então, geralmente, as pessoas que mexem com arte, é uma coisa muito real, não gosta de escrever, não gosta de pôr a redação em pauta, não gosta de ler muito texto, mas a gente precisa ler, a gente precisa escrever, a gente precisa se planejar. Hoje, o mercado ele tem muito produtor cultural que faz projetos, que escreve projetos, porque sabe que o artista não gosta de escrever, não gosta de planejar, não gosta de fazer orçamento. Mas é importante a gente saber, porque tem muitos editais abertos, tem muitas empresas com verba querendo patrocinar projetos, tem assim, convênios que o próprio poder público quer fazer com pessoas porque ele não dá conta de realizar as ações culturais. Mas para tudo, seja para a empresa, para o poder público, sabe, para editais, você precisa escrever projeto. Então, é importantíssimo, sabe? E tem muitos cursos gratuitos de como escrever projeto nas plataformas digitais, sabe? No próprio site do Ministério da Cultura. Então, a minha dica para quem quer começar a escrever projeto, a ampliar o seu negócio, a conseguir financiamento, a conseguir verba para realizar a sua ação, é ler bastante, é começar a gostar um pouquinho mais de estudar editais. É chato, é bem burocrático, mas é necessário para a gente ter a coisa bem alinhada e poder ajudar todo mundo que precisa ter um empurrãozinho. Exato. E olha que você falou uma coisa importante, né? É chato, mas é necessário. Quantas vezes, né, quando a gente está se tornando um profissional mesmo, na questão do desempate ali, a gente vai ver as qualificações, as habilidades, e o artista, ele tem essa dificuldade, às vezes, de focar em outras coisas, a não ser só a arte. E aí é que entram outros profissionais que venham a somar para que as coisas aconteçam. Eu sempre falo isso, e eu tenho um público empresarial muito forte que me acompanha, que me assiste, que a gente fala assim, se todo mundo dominar um assunto e focar nele, não tem por que dar errado. As coisas começam a acontecer e, igual a gente fala assim, é como se fosse a união perfeita para chegar num objetivo comum. E falando agora um pouquinho desse lado, um pouquinho empresarial, como que vocês veem essa dificuldade da empresa hoje entender a importância de apoiar os projetos culturais? A gente sabe que existem diversas categorias que podem ser colocadas, né? Às vezes ajuda de uma forma de patrocínio, outras ajudam ali como incentivo cultural mesmo a leis fiscais, outros ajudam participando. Como que vocês acham que isso vem acontecendo, Lígia? Você tem alguma dificuldade? Você precisa desse apoio empresarial? Os seus projetos, eles são financiados geralmente, você que põe do bolso, investe, ou tem pessoas que te ajudam? No meu caso, a maioria dos meus projetos é feita via Catarse, financiamento coletivo, né? Entendi. Então, eu peço ajuda para os leitores, para quem me lê. E aí, assim eu consigo financiar. Quando não é assim, é porque eu consegui, através das vendas, financiar um novo título. Então, eu não trabalho diretamente com empresas para financiar os meus livros específicos, né? O mais, assim, que eu consegui trabalhar foi com editoras. Que daí, ela me deu a oportunidade de ter uma expansão, assim, atingir
ir mais longe com o meu trabalho nesse sentido, né? Atingir novos públicos, Isso, né? E olha só, Carmen, a Lígia tem um projeto pela JBC, que também é uma editora bem conceituada, né? E a questão do Cartas é muito legal, porque olha que bacana, o próprio leitor apoiar o projeto do artista, no sentido de que eu quero tanto ver que eu estou disposto a incentivar financeiramente também. E você, Carmen, como que você vê? Você está lidando ali diretamente com o público empresarial. Muitas empresas até querem ajudar, mas não tem esse projeto, igual você falou ali, muito bem detalhado, né? É isso mesmo? Eu vejo que a Lígia falar, nossa, ela falando, eu fico pensando aqui, nossa, quanta dificuldade, né? E não deveria ser assim. Talvez, né, ela não conheça, mas existem várias maneiras de financiar trabalhos. Eu chamaria o que ela faz hoje, né, de um projeto. Ela tem um projeto em mão, que é os livros, a construção dos quadrinhos dela, né? E cada história, cada título é um projeto, a gente chama de projeto, que é tranquilamente financiado. Então, existem vários tipos de financiamento no mercado. Você citou os empresários, mas não é só empresários, tem vários mecanismos. O próprio governo, ele financia esse tipo de trabalho. Então, hoje a gente tem leis de incentivos, né? Como leis de incentivo, a gente tem aí a lei Rouanet, a gente tem o PROAC, ICMS de São Paulo, PROAC Editais, a gente tem Aldir Blanc, a gente tem Paulo Gustavo, são leis de incentivos, que é para ajudar as pessoas a realizar os seus trabalhos, aquilo que eu falei, dar um empurrãozinho, né? No artista que tem dificuldade de financiar e tem verba. Paralelo a isso, nós temos os termos de convênio com o governo do Estado, governo federal, que a gente chama de TCCs. Esses termos de colaboração, de cooperação, é através de editais. Os projetos selecionados recebem uma verba para realizar o seu trabalho. Fora isso, também tem as leis de incentivos que eu particularmente gosto muito delas, que tanto PROAC, ICMS quanto a Rouanet, você elabora o projeto e você tem a possibilidade de falar para o empresário, olha, você vai pagar X% de imposto. Desse X%, você pode dizer para o governo, 4% do valor que eu tenho que te pagar, eu vou doar para um projeto que eu quero ajudar. Seja ele social, seja ele cultural, seja ele de meio ambiente, enfim. Ele pode escolher o projeto esportivo, eu quero dar 4% desse valor. Então, ele vai deixar de dar 4% para o governo, que ele não sabe para onde vai esse dinheiro, a gente não sabe para onde vai o dinheiro do imposto que você paga. E você vai destinar para algo ou alguém, ou alguma instituição, algum projeto, que você vai ter a possibilidade de acompanhar de perto. De ver como vai acontecer, de ver o que vai ser feito, de acompanhar o impacto social que um projeto pode ter, né? Ali já falou dos títulos que ela traz. Certamente são títulos que, de alguma forma, trazem impacto, que se não trouxesse impacto, os leitores não ajudariam, né? Então, existem muitos formatos de financiamento, mas qualquer que seja esse formato de financiamento, precisa do projeto, que é o planejamento. O que é esse planejamento, Carmen? Planejamento é escrever o que eu quero. E a maior dificuldade é dizer o que você quer. As pessoas não sabem dizer o que elas querem. Elas escrevem um texto enorme e você lê o texto inteiro e não entendeu o que a pessoa quer. Então, é dizer o que ela quer, por que ela quer, se aquilo vai ter acesso, se aquilo vai ser gratuito, se vai ser cobrado o ingresso, se vai ser cobrado o produto, e como vai ser disponibilizado para as pessoas, como vai ser o acesso das pessoas. É esse planejamento, além do orçamento. Porque como que eu vou te ajudar financeiramente se eu não sei quanto você vai gastar? Então, você tem que ter um orçamento muito claro do que você quer fazer. Então, eu acho que existem muitas maneiras de financiamento, de projetos culturais, é o que a gente está falando aqui, mas seja qual for ele, você precisa entender de projeto. Perfeito. E olha só, foi uma aula aqui dada para nós, né? Não só de o que buscar, qual projeto buscar, mas principalmente ver algo que encaixe com o perfil também da empresa que está sendo apresentada ou do público em si, né? Tudo são aprendizados que a gente tem
no sentido de buscar uma solução na qual às vezes parece muito distante, muito longe. Igual a Carmen falou, existem pessoas que são qualificadas para ler esses editais e tentar ao máximo serem objetivos para trazer resultado, principalmente para o público. Que eu acho que quando a gente fala de cultura, e eu agora me inteirando um pouquinho na produção cultural também, eu falo isso muito claramente. Qual é o objetivo de eu levar artistas e um público que tem ali passagem? Não é só ir lá e ver. É um consumo, muitas vezes, que é feito indiretamente. E aí vem a segunda aí, a pergunta mais requisitada que eu venho a fazer aqui, principalmente para a Carmen. Ô, Carmen, quando a gente fala na questão de acesso cultural, a gente está em Indaiatuba, em uma cidade que é, gente, privilegiada. Muitos eventos acontecem, a gente tem um entorno de empresas que estão dispostas a contribuir, e eu vejo muito, desde a parte musical até a parte teatral, apresentações até mesmo de meio ambiente. Estamos, sim, em um local que tem muito acesso. A pergunta seria, como fazer com que pessoas, nessa democratização que você citou, conseguir atingir quem está mais distante ali? Como levar essas apresentações para um público que está um pouquinho mais longe? Acho que a sua pergunta ela é muito, muito pertinente, né? Eu acho que a democratização de acesso é importantíssimo, né? E quando a gente cita aqui leis de incentivo, quando a gente cita financiamentos, é muito importante se falar da democratização de acesso, que é levar a cultura a quem não tem acesso a ela, né? Então, isso hoje é exigido em qualquer lei de incentivo, em qualquer financiamento de projetos, né? Eu só queria complementar, Cíntia, a pergunta anterior, que você me falou sobre empresas, né? Eu acho que as empresas elas ganham muito quando elas apoiam um projeto. Primeiro, que ela vai usar de um dinheiro que ela pagaria para o governo e não tem retorno, e é um dinheiro que ela tem que gastar mesmo. Segundo, que obrigatoriamente ela recebe do projeto um plus, né, que seria 20% do valor do projeto em marketing para ela. Então, ele devolve marketing para essa empresa. O nome dela vai criar visibilidade, ele vai ter visibilidade em apoiar um projeto como esse. Terceiro, ele vai atender as ESGs, que são muito importantes hoje para empresas de grande porte. Muitas empresas hoje trabalham com ESGs, tem que ter, né? E as ODS, né? Também, que são duas questões aí que as empresas hoje buscam atender dentro da sua filosofia empresarial. Então, ele ganha muito. Ele está ganhando de deixar de dar aquele dinheiro para o governo, mas ele ganha um pacote de produtos em cima desse projeto que ele está financiando para visibilidade e atender às suas necessidades dessas certificações que eu citei aqui. Com relação à democratização de acesso, eu acho que isso é o principal. A gente que trabalha com arte sempre pensar de levar a quem não tem acesso. Então, todo projeto ele tem que ter uma cota para alunos de rede pública de ensino que não têm condições de pagar ingressos. Ele tem que ter um percentual de ingressos ou de produto destinado, no caso aqui, vamos falar do caso da Lígia, que é quadrinhos. Se ela consegue um financiamento como esse, parte do que ela escrever físico, ela tem que destinar para pessoas carentes, porque ela recebeu financiamento. Então, o produto ele tem que ser destinado a quem não tem acesso. Além disso, as atividades elas precisam ser levadas nos lugares mais distantes, né? Eu, ano retrasado, eu fui dar um curso dentro de uma favela, como foi um projeto que eu tive financiado, e como contrapartida foi me solicitado dar um curso dentro da maior favela da América Latina, que fica no Brasil, no Maranhão. Eu fui convidada a entrar nessa favela para mulheres líderes comunitárias. A favela é tão grande que a gente tinha 20 líderes comunitárias lá dentro. Então, é levar a quem não tem acesso, para que essas lideranças da comunidade lá dessa favela pudessem aprender a escrever projetos e realizar ações dentro lá daquela comunidade. Então, é isso, é você levar o acesso a quem não tem a arte, a cultura. Quando você faz um projeto, quando faz sua ação, eu quero criar um espetáculo de dança. Por que você não vai levar aquele espetáculo de dança lá, naquela região onde não tem acesso? Vamos pegar aqui no caso de Indaiatuba. A gente tem o Jardim Brasil, que fica perto do pedágio. O que tem de atividade cultural ali? Muito pouco. É um lugar que seria interessante, quem trabalha com arte, levar uma apresentação cultural ali
na região, fazer uma atividade, oficina criativa. Então, tem muitas ações que você pode levar, não só. A gente sabe que aqui no centro de Indaiatuba você tem muitas atividades, acontece mostras, festivais, eventos. A gente tem um calendário lindo que acontece sempre ali, periodicamente, em frente à prefeitura. Mas é pulverizar, levar as atividades nos bairros mais distantes. Essa é a democratização de acesso. Perfeito. E falando em democratização, a gente vem na sequência falando sobre acessibilidade. Eu, particularmente, estou aprendendo aqui, né, a ler alguns editais, e eu fico muito feliz quando a gente vê essa questão de você inserir, né, os profissionais que são de Libras para poder traduzir, né, a quem tem as deficiências, ou até mesmo espaço garantido ali para quem tem quem porta algum tipo de deficiência, né, independente de qual seja. E a gente começa a ver que isso vem criando também um espaço bem amplo, até para, como a Carmen falou aqui, a questão dentro da empresa do ESG. Lígia, você tem algum próximo lançamento? Você pensa em escrever algo voltado para um público ali que talvez tenha um pouquinho mais de dificuldade? Como que você tem montado aí os seus planejamentos? Até falando já, gente, alguns spoilers aí do que pode vir pela frente, porque hoje a gente vê que o Cartese, ele abraça muito essa questão de democratizar, ou seja, quem ajuda já garante o seu exemplar, acredito que seja assim. Mas e para o pessoal que às vezes não tem condições, o que você como artista realmente pensa nesse lado? Bom, nos próximos projetos eu penso primeiramente em adaptar os livros para audiobook, que eu acho que já é um bom começo, né? Então eu tô na pesquisa de ver quem pode me ajudar isso lá em Sorocaba, né? Eu já tenho os contatos. E depois, futuramente, para transformar mesmo em Libras, né? A leitura, o próprio livro. Eu cheguei a pesquisar na biblioteca lá da minha cidade. Eles têm toda uma área específica para Libras, então estou fazendo esse contato por hora, mas ainda começar com audiobook. Perfeito. Alô Sorocaba aí, vamos, por favor, não só incentivar, mas patrocinar aqui os projetos da Lígia, porque eu conheço e sei que realmente são incríveis. Eu falo que a Lígia, ela tem um dom, Carmen, porque ela vai desde um projeto que incentiva a saúde bucal, olha que legal, para a criançada, até mesmo as histórias de terror aí bem assustadoras, assim, então o público dá uma variada. E Carmen, o que você acredita, que a gente já está indo para o final, infelizmente passa rápido, né, gente, do nosso podcast, mas o que você acredita que o público entende quando a gente fala negócios e cultura? Porque muitas vezes a gente tende a confundir a cultura com o entretenimento. E isso eu tenho buscado algumas pessoas falar, tal coisa é arte. A gente fala, não, isso não. Ah, não, aquilo lá não é arte. Não, isso sim. Então, existe ali, culturalmente dizendo mesmo, entre o público, uma dificuldade de entendimento. Tem entretenimento que é cultural, sim, e vice-versa. Mas como fazer com que o público entenda essa diferenciação? Você consegue me ajudar? Olha, Cíntia, eu penso que tudo é arte e cultura. Eu respiro isso o tempo inteiro. A nossa fala aqui, esse podcast é cultura. Ele é arte. Ele também é um entretenimento, né? É muito complexo falar da arte e da cultura, porque tudo é... Essa taça, ela foi desenvolvida por alguém, ela foi pensada, ela foi trabalhada, ela passou por um fogo, ela passou por um caminho artesanal para ela chegar nisso daqui. Ela é uma arte, ela não é um entretenimento, ela é uma arte, ela é uma cultura, né? De alguém que teve todo um trabalho de desenhar e criar essa taça. Então ela não está entretendo ninguém, ela criou uma arte, é uma cultura. O entretenimento você vai assistir, você vai degustar daquilo, né? Mas economicamente falando, tudo é negócio. Porque eu tenho essa beleza e não é barato, porque tem um trabalho artesanal por trás, que não é um trabalho de uma produção, uma máquina de produção. Isso aqui passou por fogo, passou por alguém que pegou e lapidou e moldou. Então isso aqui é puramente uma arte, né? Então mas é um negócio. Exato. Que gera um custo, que teve um trabalho que custa um valor razoável, né? Então tudo é negócio dentro da cultura. E o que eu posso complementar dentro da sua fala, da sua pergunta, é que hoje, dentro do orçamento nacional, do PIB nacional, a cultura e a arte têm uma contribuição absurda.
né? Ela gira a economia. Porque quando a gente faz um podcast, a gente está aqui, você apresentando, você está à frente da tela, mas por trás de você tem uma equipe, que a gente chama do pessoal que é o invisível. Então, você, com o seu podcast, você já está gerando emprego. O seu podcast é cultura. Inclusive, tem financiamento para esse tipo de trabalho. Mas ela também gera emprego, porque ela precisa da pessoa que vai editar, ele precisa da pessoa que vai do som, precisa da luz, do cenário. Esse cenário foi desenvolvido por alguém. Isso é cultura, mesmo sendo um entretenimento, tá? Então, ele também é um negócio, porque você está gerando emprego. Você está gerando renda para alguém. E para fazer qualquer uma dessas ações, você desenvolver o cenário. Quem criou o cenário? Quem pensou nesse cenário? Ele é um cenógrafo. Você gerou emprego para o cenógrafo. Quem que está aí cuidando da luz, da iluminação, para que a gente fique bem na tela? O iluminador. Você está gerando emprego para o iluminador. A gente está aqui falando para o som sair bacana na transmissão. Tem alguém cuidando da mesa de som. Você gerou emprego para a mesa de som. Você gerou emprego para essa pessoa. Então, tudo é cultura e tudo é negócio, né? A gente está falando de negócio de geração de renda e emprego. A cultura, hoje, é um dos mecanismos mais importantes do mercado. A gente tem várias coisas no Brasil, né? Mas a cultura, ela gera muito emprego, ela gera renda. Porque as pessoas, pegando o caso da pandemia, como nós ficamos presos dentro de casa desesperados, né? E a gente relaxa quando a gente vai no cinema, quando a gente vai num parque, a gente vai fazer uma caminhada, então a gente precisa ter o entretenimento para a gente arejar a nossa mente. Um puxa o outro, né? Uma coisa puxa a outra. Então, o entretenimento é aquele momento que eu tenho para sair daquela adrenalina do trabalho do dia a dia, o que eu vou me entreter, o que eu vou me ocupar para descansar, para relaxar. Então, eu espero ter aí te respondido da melhor forma possível. E o mais legal de tudo, aprender junto. Então, eu quero muito agradecer vocês por estarem aqui hoje comigo, por terem contribuído tanto, não só com quem assiste, mas, gente, é todo um conteúdo, como a Carmen falou, que é voltado para que a gente consiga colocar esses assuntos no nosso dia a dia. Então, você que assistiu esse programa, conhece algum artista, conhece alguma empresa que está disposta a contribuir, envia o link, compartilha lá, porque é o que a gente fala, democratizar é realmente fazer com que todos tenham acesso e todos tenham opinião. E é isso que a gente busca fazer em relação não só à cultura, mas também ao intuito aí do Pauta da Vez. Então, queria, Lígia, falar quem quer te encontrar, como que eu faço, qual o seu site, qual o seu Instagram. Fala para nós aí, para todos que estão assistindo, como que eu encontro a Lígia Zanella. Bom, vocês podem me encontrar no meu site, ligiazanella.com.br, ou pelo Instagram, Ligia_Zanella. Estarei lá. Perfeito. Lígia, muito obrigada. Você que veio de Sorocaba aqui para estar conosco. Então, o pessoal de Sorocaba, compartilha também para todos conhecerem aí na cidade esse trabalho tão bonito que você faz. Parabéns, viu? Carmen, você também deixa, por favor, seus contatos aos artistas que buscam aí mais informação, onde eles te encontram. Bom, você que quer aprender um pouco mais sobre cultura, sobre arte, sobre projetos, sobre gestão, pode me encontrar no @CarmenAjala, carmen.ajala, no Instagram. E através também do Instituto Nanquim, que é um centro cultural, uma ONG que eu atuo, que é @Instituto Nanquim. Vocês podem me chamar por lá e eu vou ficar muito feliz em atendê-los. Perfeito. E o Instagram da Carmen está aqui na tela, vocês vão acompanhar o meu também. E eu quero falar para vocês de primeira mão que já tem um planejamento sendo feito e eu logo vou me tornar, Carmen, uma escritora, viu? Agora está previsto, agora tem data, para março de 2026. Eu vou tirar mais um filho aqui, um livro, né? Que eu vou estar lançando, mais um sonho sendo realizado. E eu quero compartilhar com vocês aqui que acompanham o podcast Pauta da Vez. Nós já temos aqui a programação do próximo podcast. Nós vamos falar um pouquinho sobre saúde mental e quem não precisa saber como agir e o que fazer. Quem não é ansioso? Fala para mim. Vocês são ansiosos? Eu acho que a mulher em si, né? Ela já é ansiosa de vez. Mas não só a ansiedade, tantas coisas que vêm acontecendo, que vêm tirando o sono de muitas vidas, muitas famílias. Então, pessoal, acompanhem aqui. Nós já temos a próxima data que vai aparecer na tela depois. E me acompanhem lá no Instagram, Cintia_Thaís, que a gente vai vir com muitos assuntos produtivos e para que vocês possam colocar aí na rotina de vocês tanto conhecimento como foi passado aqui hoje. Muito obrigada. Fiquem com Deus.